Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Sparenca. Hoje estamos aqui para fazer análise às meias finais e que meias finais foram estas. E também, se calhar, uma pequena previsão da final, que também, digamos, vai ser bastante interessante. Uma reedição. O Liverpool-Real Madrid foram as duas equipas que passaram estas meias finais. O Real Madrid, que teve uma tarefa de um pouco mais difícil, tanto no sentido teórico como prático, porque perdeu na primeira mão por 4-3 frente ao Manchester City, e na segunda mão conseguiu uma incrível reviravolta por 3-1, ficando assim um agregado de 6-5, enquanto que o Liverpool ainda tremeu, mas depois acabou por fechar a eliminatória de forma que acabou por ser categórica, porque a diferença ainda é de 3 golos. Primeira mão foi defrontar o Villarreal em casa e venceu por 2-0, e depois quando se deslocou a Espanha ainda esteve a perder por 2-0, portanto com a eliminatória empatada, mas depois acabou por dar a volta na segunda parte e venceu ainda o jogo por 3-2. Blanco, a falar aqui um pouco dos dois jogos, se calhar, e podemos começar até por este Liverpool-Villarreal. No sentido teórico, obviamente que o Liverpool era favorito. A verdade é que o Villarreal tinha vindo uma eliminatória com o Bayern, que é uma equipa que acaba por não ser muito distante do nível de qualidade deste Liverpool, e certamente se fôssemos falar de um Liverpool-Bayern diríamos que ia ser um jogo renhido. Portanto, também que considerações é que fazes desta equipa do Villarreal, que acaba por fazer uma grande campanha nesta Champions, e das duas mãos deste jogo? Olá a todos. Pois, a questão, o Villarreal foi uma equipa extremamente competente nesta edição da Liga dos Campeões. Extremamente competente, porque percebeu a melhor forma de jogar contra uma Juventus debilitada, certo? Mas que na altura ainda estava renascida com um novo fogo da chegada do Vlahovic, por exemplo. E estava num bom momento eliminar Juventus. Elimina um Bayern muito inconstante ao longo da temporada inteira, e nós até falámos sobre isso no episódio com o José Pedro Pinto, em que ele diz mesmo que é uma equipa a Nagelsmann, portanto, tanto dá 7-0 na Bundesliga como perde 4-1 com o Bochum, e apesar do Bayern até nem ter estado mal em termos de oportunidades contra o Villarreal, deixou o resultado em aberto durante a segunda mão inteira. E o Villarreal foi lá uma vez e foi a única de que precisou. Uma vez, assim... aliás, o Villarreal até tinha nessas eliminatórias, tipo, os únicos... O Villarreal acho que ganhou 2-1 nessas eliminatórias, também, nessa eliminatória contra o Bayern. Os 2 gols foram os únicos 2 remates enquadrados que eles fizeram. Portanto, é uma questão de saber esperar pelo seu momento e quando o momento chegar, não vacilar. Contra o Liverpool, a primeira mão foi um total desastre por parte do Villarreal. Não é um desastre em termos de resultado, obviamente com 2-0 em Anfield, tendo Anfield a mística que tem, especialmente a nível europeu, não é um mau resultado, não é o pior dos resultados, mas o Villarreal não existiu na primeira mão em Anfield, foi descascado de cima a baixo por N comentadores ingleses, vídeos que depois iam circulando no Twitter, etc. E foi uma primeira mão que contrastou imenso com a primeira parte da segunda, porque com a primeira parte da segunda mão o Villarreal vai-se a ganhar 2-0 em casa e com a eliminatória empatada 2-2, e não deixou o Liverpool jogar. Eu não vi o Liverpool a jogar na primeira mão no Estádio de la Cerâmica, acho que é assim que se chama o Estádio da Vila Real. E lá está, o Emery é um treinador muito talhado para estes jogos eliminar, e acho que ganhar 3 ou 4, já não sei quantas Ligas Europa. Não, 4 a contar com a do Vila Real, claro. Acho que ganhar 4 Ligas Europa diz alguma coisa sobre isto, sobre o quão bom é que ele é em desafios a eliminar. Adaptou esse estilo à Champions e correu-lhe bastante bem. Ele levou uma equipa de uma cidade que tem 50 mil habitantes ou coisa disso à meia-final da Liga dos Campeões. E essa primeira parte correu de facto muito bem, só que na segunda o Luís Dias quis estragar a festa, né? Pronto. E é assim, obviamente que o Luís Dias teve um grande impacto e mereceu ser ao menos jogo nessa segunda mão. Também é importante falar um pouco de se calhar do quão mal esteve Rulli,
porque contra a Juventus e contra a Bayern tinha estado bem. Nas duas mãos contra o Liverpool, eu acho que deixou a desejar, num gol que saiu meio de cruzamento na primeira mão, e depois na segunda mão foi desastre completo, 2 golos por baixo das pernas. No terceiro gol não sei o que é que ele está a fazer no meio campo. É assim, tu normalmente não queres o teu guarda-redes ali, acho eu. A menos que sejas o Neuer no Bayern no Guardiola, normalmente não queres o teu guarda-redes ali. Correu-lhe mal, lá está, um grande guarda-redes na mesma, mas nestas equipas estão a desafiar as probabilidades, às vezes erros individuais que custam bastante caro. O que não foi o caso, por exemplo, na outra meia-final, mas não sei se queres que fale já disso. Se calhar passamos a seguir. Falo um Ok, bocado certo. deste. Então pronto, já acabei. Que é para não estar aqui devagar mais. Eu acho que, sinceramente, se nesses erros estavas a falar do Rulli, se não tivessem acontecido, acho que a eliminatória podia ter sido bastante diferente. Porque os 2 primeiros golos que ele sofreu foram por baixo das pernas, e depois o terceiro é o que é. E portanto, é sempre difícil pensar nestes SIS. Mas a verdade é que o Villarreal estava mesmo a fazer uma grande primeira parte, e o Liverpool não estava a ter hipótese. Obviamente que a entrada do Luís Dias, como disseste, muda completamente o jogo, mas o Liverpool na primeira mão mostrou que só conseguiu ganhar este Villarreal sendo perfeito, porque foi quase isso. O Tiago, por exemplo, acho que teve tipo 98% de eficácia de passe. O Liverpool fez 2 golos quase em 3 minutos, ou o que foi. Portanto, foram golos muito, muito seguidos e que tiveram de ser no momento certo, porque realmente o Villarreal é uma equipa que defende muito bem, acima de tudo. E nesta segunda mão acaba por defender bem menos o guarda-redes, o que é essencial numa defesa, obviamente. É a última barreira. E o Rulli acaba por fazer com que, se calhar, o bom jogo, tanto de Albiol como de Pau Torres, que foram 2 grandes destaques deste Villarreal, ficasse um bocadinho manchado. E portanto, obviamente que acaba por ser uma eliminatória em que o Liverpool merece totalmente passar. Mas também ficamos aqui com esta outra visão do Villarreal, que, embora não esteja muito bem classificado na La Liga, ainda dá acesso a lugares europeus, mas mesmo assim não é nada de especial. Chegar a umas meias finais acaba por ser aqui um marco importante que demonstra realmente a qualidade desta equipa, porque obviamente que o treinador já é conhecido, mas em termos de jogadores também acredito que houve aqui certas surpresas, digamos assim. O meio campo então é algo de extraordinário, e o Villarreal demonstrou isso com Coquelin, Parejo, Capoue, Lo Celso tem pés espetaculares, o Danjuma que também marcou frente aos Juventus, se não me engano, aqui a fazerem grandes eliminatórias, e depois a defesa, como disse, principalmente nos 2 centrais, Albiol e Pau Torres, a fazerem grandes jogos, e portanto acredito também que vai haver alguns jogadores desta equipa que podem dar o salto, entre aspas, para alguns jogadores, porque por exemplo Albiol e Parejo já não dão salto para lado nenhum, mas especialmente Pau Torres, acho eu, e Lo Celso, acho que podem ser aqui, ou até Danjuma, podem ser aqui jogadores que podem dar mesmo esse salto, porque têm idade para isso e qualidade acima de tudo. Portanto, veremos também o que é que este mercado de transferências lhes traz para a próxima época. E agora sim, Blanco, pegando na grande eliminatória, que acaba por ser esta das meias finais, que é o Manchester City e Real Madrid, foram 2 equipas quase perfeitas, e o que acabou por valer foi precisamente mais a mentalidade deste Real Madrid. É assim, eu não quero ser um mete-nojo, mas já sendo, no episódio com o José Pedro Pinto, eu fui o único a dizer sequer que o Real passava o Chelsea. E depois eu ainda cheguei a dizer: o Real Madrid vai passar o City caso passe o Chelsea e vai ganhar isto. Porque vejo mais uma Champions neste Real Madrid do que vejo tanto num City como num Liverpool. E lá está. O argumento que eu dei na altura era que o City e o Liverpool se iam matar um pouco um ao outro na conquista pela Premier League. Entretanto, também na taça, onde também houve um jogo.
Não sei até que ponto é que isso pronto, vai ter assim tanto impacto agora, porque até à final já não há mais, ou seja, a Champions já não acrescenta mais nenhum tipo de jogos até à final, já está o calendário, já está 100% definido. Mas a questão é que o Real está lá e pronto. E foi um bom take da minha parte. Mas em relação à eliminatória em si, é um pouco de mérito do City. E com um pouco eu digo muito. Porque na primeira mão podia ter matado completamente o Real Madrid na primeira meia hora. O Real Madrid não defendeu nadinha. Aquele 2-0 que estava aí há coisa de 30 minutos, ou lá o que era muito lisonjeiro para a exibição que estava a fazer o Real Madrid. Mas a questão é que o Real Madrid, quando tem Benzema, nunca se pode dar por morto. O Real Madrid teve uma oportunidade que nem era assim tão boa, mas como tem um dos melhores finalizadores do mundo, deu gol. Depois o City lá rear, já nem me lembro bem como é que é o terceiro gol. Não, foi do Fernandinho, é isso. É arrancada do Fernandinho, mas foi um gol de cabeça do Foden, se não me engano. Depois, logo no lance a seguir, Vinícius também sabe responder. Depois o 4-2 e um grande gol do Bernardo, que fez 2 jogaços. Para mim o Bernardo é o MVP da eliminatória, ponto. Independentemente do Real ter passado. E depois o Benzema ainda consegue fazer o 4-3. Portanto, eu acho que o City, ok, estava a ganhar 1-0 no Bernabéu e nunca poderia ter sofrido 2 golos ali. Mas todos sabemos que quando se vai jogar uma segunda mão ao Bernabéu com uma vantagem tão curta, sabemos que as emoções vêm no final, não no início. O demérito do City aqui não está na segunda eliminatória, já saberíamos que resistir a esse impacto das emoções seria muito complicado. Aqui o demérito do City está em não ter matado logo a eliminatória no seu início. Porque sabemos que quando se joga no Bernabéu, 90 minutos são muito longos. Como disse Vinícius no Twitter e como diz essa famosa frase sobre jogar no Bernabéu contra o Real Madrid, e são muito longos porque nunca se pode dar o Real Madrid por morto. Ancelotti acertou muito bem nas substituições e atenção, foi um jogo muito mais equilibrado do que o da primeira mão, a meu ver, porque na primeira mão, na primeira parte, o Real Madrid não existiu, pelo menos para mim, a nível defensivo, ao nível ofensivo ainda algumas coisas, não grande coisa, mas ainda algumas coisas, a nível defensivo não existiu o Real Madrid. Esta segunda mão, já com menos espetáculo nos 90 minutos, digamos assim, nem houve assim tantas oportunidades. O primeiro gol surgiu para aí aos 70 minutos do Mahrez. Foi um bom jogo, devido a esse tal equilíbrio, devido aos protagonistas que estavam em campo e devido à parte tática de ambos. E o Ancelotti acertou muito bem nas substituições. O Rodrigo marca 2 e entrou para desequilibrar. A questão de usar o Valverde como extremo direito para fechar melhor também foi uma boa opção para, em primeiro lugar, não se desfazer do meio campo que já se conhece de cor, Modric, Kroos e Casemiro. Também uma boa opção para melhorar esse processo defensivo que não existiu na primeira mão e resultou. E deu para tudo para o Real Madrid, porque depois de marcar o Benzema, acho que saiu Nacho, lesionado, se não me engano, até deu para entrar o Valerro, que eu já não me lembrava que jogava no Real Madrid, por exemplo. O Lucas Vázquez lembrava-me, e é sempre, pronto, não é um jogador que encanta, mas é sempre aquele jogador útil, faz ali um par de posições, é minimamente competente, apesar de não ser assim tanto tecnicamente. E lá está, deu para tudo para o Real Madrid, porque quando está em casa faz o que quer, nunca se pode dar por morto e vai uma final de Champions com todo o mérito a meu ver. 100% de acordo. Esta primeira mão do City Real Madrid foi o que o Real precisava, digamos assim. Porque eu acho sinceramente, e eu também achava, que tal como eles deveriam achar que indo, mesmo com uma derrota por um golo, fosse com um empate, até mesmo com uma derrota por 2 golos, estaria em aberto, porque iam jogar no Bernabéu na segunda mão. E isso mostraram nesta edição da Champions que pode mudar completamente uma eliminatória, e até mesmo na La Liga. E portanto, indo com uma derrota por um golo num jogo em que o Manchester City foi muito superior ao Real Madrid, era como uma vitória para esta equipa do Ancelotti. Porque foi como tu disseste, o City podia ter ido para o intervalo a ganhar 4-0 e ninguém se espantava, porque realmente teve oportunidades para isso, falhou várias, e o Real Madrid não estava a saber defender. Depois, obviamente, que aparece Benzema com a qualidade individual, e depois Vinícius Júnior a fazer aquela arrancada, obviamente que muda completamente o jogo, e depois, para fechar, tem a qualidade de um ponta de lança
que tem a frieza de fazer um Panenka aos 85 minutos, ou o que é que foi, a perder a eliminatória por 2 golos numas meias finais da Champions. Isso é algo extraordinário. E digo já aqui que se Benzema não ganhar a Bola de Ouro é um roubo completo. Se o ano passado Olha que era eu uma acho que o Messi questão... tem uma hipótese, pá. Isso é outra conversa. Se o ano passado, ou até mesmo há 2 anos, punha-se essa hipótese por alguns jogos bons que o Benzema fez, este ano não. Este ano não são só alguns jogos bons. É uma época inteira a fazer números extraordinários, ainda com a possibilidade de passar o Ronaldo no maior número de golos marcados numa edição de Champions. Portanto, podem ser recordes atrás de recordes. E se o Benzema ganha a Champions, é o Benzema em primeiro, e depois quem quer que fosse que viesse em segundo está tipo em décimo, pela distância que é. Se Benzema não ganha a Champions, ainda assim acho que merece ganhar a Bola de Ouro, porque realmente fez uma época individual extraordinária, e embora os títulos coletivos contem para a Bola de Ouro, não pode ser essa final a estragar-lhe a época toda que ele fez. E portanto acho que esse assunto é mais que arrumado. E eu até diria que este ano vamos ver pela primeira vez Messi e Ronaldo fora do top 5, o que também vai ser algo engraçado de se ver. Até porque este ano a Bola de Ouro vai ser entregue antes do Mundial, portanto Exato, também exatamente. não vai haver esse peso. Mundial e Copas Américas, não é? Que já deu muitas bolas. Sim, claro. Vai ser entregue antes do Mundial, portanto já não há esse peso a nível coletivo. Portanto, vai ser tudo muito à base de Liga Interna, taças, ok? Mas principalmente Liga dos Campeões. E vamos ver como essa questão corre. E também vamos ver como é que vai ser o mercado de transferências do Real Madrid, porque a primeira metade da época, pelo menos, acaba por contar um pouco para as votações. Se, por exemplo, mesmo com Vinícius apenas e com esta equipa do Real Madrid, acredito que o Benzema vai continuar a jogar bem, obviamente, mas tendo, por exemplo, um Mbappé ao lado, acredito que pode ser uma tripla com Vinícius que também pode resultar bastante bem, veremos. E portanto acho que é mais do que merecido esse prémio individual para o Benzema. Quanto à segunda parte, um jogo bastante diferente, uma primeira parte um pouco mais morta, ainda com algumas oportunidades, bolas ao poste, grandes defesas do Courtois, e depois acaba o gol do Manchester City, e depois a passagem do Real Madrid acaba por ser algo contraditório, e que só este Real Madrid, obviamente esta época, seria capaz de fazer, porque aos 75 minutos, que era quando ainda estava 0-0, o objetivo do Real Madrid era marcar para ainda ficar vivo na eliminatória, e sofrendo a esses minutos é algo quase impossível de virar. E já para não falar daquela bola do Grealish que é cortada Exato, acima cortado da pelo linha. Mendy, mesmo em cima da linha, exatamente. E portanto, obviamente que o Real teve aqui a sua pontinha de sorte, mas a sorte, como se sabe, procura-se. E foi, neste caso, Rodrigo que a procurou bastante bem. Marca 2 golos em 2 minutos, algo extraordinário. E o Guardiola até depois disso já veio falar, a perguntar aos jornalistas se eles achavam mesmo que os jogadores queriam ter deixado passar o cruzamento, queriam não ter cabeceado aquela bola, porque pela sequência que foi, era algo muito difícil de defender. Os jogadores do City nem sequer tiveram o tempo de assimilar que tinham acabado de sofrer aquele gol, que já estavam a sofrer outro a seguir. E portanto é uma capacidade extraordinária deste Rodrigo, que também acredito que para o ano pode ganhar um papel ainda mais importante nesta equipa do Real Madrid. Nesta segunda mão acabou por entrar apenas aos 70, mas depois faz estes 2 golos bastante importantes. E outro jogador que também temos de dar aqui destaque, que é Camavinga, porque faz jogos extraordinários a sair do banco, mesmo contra este Manchester City, que depois esta segunda mão, que ainda acabou por fazer o prolongamento, e portanto acaba por jogar 35 minutos, acho eu. Não, 45. Depois ele entrou aos 75, exato. Acaba por fazer 45 minutos de uma qualidade extraordinária.
É um jogador que, mesmo franzino, tem uma capacidade de recuperação de bola que é algo do outro mundo. E acredito que estes dois jogadores vão pegar mesmo neste lugar para o ano, neste Real Madrid. E portanto, aqui o Real Madrid a ter mais uma final de Champions, que vai ser uma reedição, como se sabe, e o Salah, ainda antes desta segunda mão, frente ao Manchester City, falou disso mesmo, essa vontade de defrontar o Real Madrid, tendo em conta que na outra final em que eles se defrontaram, Salah saiu lesionado quase no início do jogo, que depois até teve algum tempo de fora por uma lesão no ombro, e agora vai ter a oportunidade de se redimir Blanco. Até que ponto é que achas que o Liverpool tem hipóteses pela qualidade, obviamente, coletiva e individual que tem, ou se este espírito com que o Real Madrid está, ninguém o para? Assim, obviamente que essa motivação de vingança no futebol normalmente tende a correr bem. Pronto, assim, de passado recente, digamos assim. Porque até o Liverpool, por exemplo, perde essa final da Liga dos Campeões, vai à seguinte e ganha. Obviamente não contra o mesmo adversário, mas ganha. E esse jogo até deve pesar muito ao Salah, porque foi nessa época que explodiu e era claramente a principal referência do Liverpool, enquanto que agora se calhar temos mais e é mais dividido, e o Salah até nesta última metade da época nem tem estado grande coisa. Nesse momento era assumidamente a cara do Liverpool, era Mohamed Salah. E ter saído assim tão cedo de uma final de Liga dos Campeões, obviamente que custou. Entretanto já ganhou uma, tanto Salah como o Liverpool, e ao Real não faltam Ligas dos Campeões, obviamente. E este plantel também, à maior parte. Isto tudo para dizer o quê? Eu mantenho a minha convicção, acho que vai dar Real Madrid. Também está um pouco preso ao facto que eu, entretanto, vou dar, e que mais tarde revelo, mas eu acho que o Real Madrid vai ganhar por estrelinha de Champions. Pá. E se tem a capacidade de superar o City, também tem a capacidade de superar o Liverpool. Eu acho que esta eliminatória, principalmente a primeira mão no Etihad, serviu para o Ancelotti, que já por si tem muita experiência, aprender umas coisas sobre a sua forma de jogar e sobre como jogar contra. Obviamente que o City e o Liverpool são equipas diferentes, são equipas distintas, mas são do mesmo nível e são uma referência de topo no futebol. E sendo que se calhar aqui no início da época, quando até fizemos aquele episódio com o Blessing a falar das equipas em melhor forma, metíamos Bayern num patamar semelhante, Ajax num patamar semelhante, neste momento só a Liverpool e só a City. Até na altura até chegámos a pôr Chelsea num patamar semelhante. Nesta altura só a Liverpool e City, e obviamente que ter essa referência lá está, é bom para ter aprendido. E até me lembro, por exemplo, na altura do sorteio, daquele primeiro que foi anulado e o Real calha com o Benfica, muitos adeptos do Benfica a dizer, ok, podia ter sido bem pior, o Real Madrid nesta altura não está assim nada de outro mundo. E a questão é que o Real Madrid, se fores olhar para eles, não encontras muitos pontos fortes a nível coletivo, mas tem a tal questão da mística, tem um enorme espírito de grupo, tem uma enorme vontade psicológica, e nesse ponto a frieza nos momentos de decisão também ajuda muito. E, principalmente, qualidade individual, que pode aparecer da forma mais random possível, quando for mais preciso ao jogo, e lá está. Se é bom sempre defender individualidades, eu não acho, mas que tem resultado. Eliminaram o PSG como projeto de Champions, eliminaram o Chelsea campeão europeu, eliminaram o Man City, top 2 equipas melhores do mundo, e neste momento vão já contra a outra melhor equipa do mundo, a meu ver. Acho que até agora tem resultado, vamos ver como é que corre. Quanto ao Liverpool, lá está, essa questão de vingança pode pesar, mas entretanto, desde essa final é um plantel muito mais completo, é um plantel com muito mais soluções, basta olhar para o ataque e ver o tipo de soluções que eles têm neste momento. Na altura era Mané, Firmino, Salah, se não forem esses três já é mais complicado, tinha de ser o Origi a safar semifinais e finais europeias. Agora, para além do Origi, que vai sair no final da época, temos Luís Dias e Diogo Jota. Eu acho que é claramente um upgrade, mas isso sou eu. E não sei o que é que este ataque do Liverpool poderá fazer uma defesa do Real Madrid se aparecer como apareceu nos primeiros 30 minutos no Etihad. Lá está, eu acho que serviu para o Ancelotti aprender, mas depende muito daquilo que for o jogo e do que cada treinador quiser do jogo. Eu acho que vai dar Real e vamos ver.
Bem, eu acho que esse ponto que tu agora falaste em último lugar vai ser mesmo o mais importante, a questão defensiva do Real Madrid, porque embora o Manchester City em ataque organizado eu acho que seja superior ao Liverpool, em termos de eficácia acho que já não é assim. Acho que o Liverpool consegue ser mais eficaz também pela qualidade e características que esses jogadores têm, esses cinco principalmente. Mané, Firmino, Salah, Luís Dias e Diogo Jota são cinco jogadores que a finalizar são letais, e o Manchester City não tem um matador. Tem vários jogadores que aparecem em locais de finalização, e que obviamente têm grande qualidade técnica para marcar. Mas eu acho que em momentos e principalmente em situações em que o Real Madrid deixou o City, este Liverpool não vai desaproveitar, como desaproveitou o Manchester City. E mesmo na segunda mão houve alguns problemas defensivos da parte do Real Madrid que acabou por ser apenas Courtois a salvar. Porque se não tivesse, e até mesmo aquele corte na linha do Mendy, porque se não tivesse sido Courtois na segunda mão, o Real também poderia ter ido para o intervalo a perder. E teria sido um jogo completamente diferente. E portanto, essa questão defensiva eu acho que vai fazer toda a diferença. O Ancelotti vai ter de ter bastante atenção a isso, e talvez mais os médios também. Os médios não vão poder deixar os médios do Liverpool criarem espaços nas costas da defesa, principalmente, porque tem jogadores com muita qualidade, tanto na questão do passe, como Tiago, principalmente, que a descobrir espaços é dos melhores do mundo, como a aproveitá-los na velocidade, principalmente, Luís Dias, Mané e Salah. E portanto vai ser bastante difícil para este Real Madrid defender este ataque poderosíssimo que o Liverpool criou, principalmente esta época e principalmente depois da chegada do Luís Dias, porque realmente abriu ainda mais esta frente de ataque, porque só com Diogo Jota, entre aspas, era uma troca no ataque, muitas vezes apenas por Firmino. Agora com a chegada do Luís Dias, já muitas vezes em que é o Mané a aparecer no lugar do ponta de lança, o Jota até começa no banco e o Luís Dias a partir da esquerda e o Salah pela direita. Portanto, acontece aqui muitas variações que podem fazer com que este Real Madrid tenha bastantes dificuldades a defender o ataque do Liverpool. E não muito abaixo, ainda que sejam alguns degraus, aparece obviamente o ataque do Real Madrid, que também acaba por ser bastante forte, obviamente, com os seus heróis desta época, principalmente Benzema e Vinícius. Veremos se Rodrigo vai merecer a titularidade, só Ancelotti o dirá. Nesta eliminatória frente ao Manchester City foi Valverde. Obviamente não é bem um jogador de frente de ataque, um jogador que aparece muito no meio campo, mas o Rodrigo pode jogar nesse lugar, porque um meio campo com Casemiro, Toni Kroos e Modric não é que precise muito de ser reforçado, e portanto eu ainda que acho que o Liverpool seja superior ao Manchester City nos momentos em que o Manchester City falhou e que lhes poderiam ter valido a passagem à final, acho que também vai acabar por dar Real Madrid, apenas por esse aspecto, que é mesmo a capacidade do Real tem, primeiro, de ser eficaz, e depois pelo espírito que apresentou esta época, que realmente é algo extraordinário, em que, principalmente no Bernabéu, e aconteceu isso nessas segundas mãos, tu sabes que o Real Madrid pode ter essa capacidade de mudar completamente o jogo em poucos minutos, principalmente, e se não der Real Madrid, vai ser porque o Liverpool vai anular muito Benzema, e esse acaba por ser um dos problemas do Real, que é depender de um homem. Embora obviamente todas as equipas tenham a sua estrela, o Liverpool acaba por ter 5 opções no ataque que lhes podem mudar o jogo, enquanto que o Real tem uma, duas no máximo, embora tenha surgido uma terceira nesta meia-final frente ao City. Portanto, eu acho que vai dar Real, acho que vai a prolongamento, acho que vai ser uma final cheia de golos,
e vai ser das melhores finais, sinceramente, dos últimos anos, pela qualidade destas equipas. Acho que é superior ao Manchester City Chelsea da época passada. Acho que é superior ao PSG Bayern da final em Lisboa. Acho que é superior ao Tottenham Liverpool. Acho que isso nem se fala, não é? E depois na anterior, que foi precisamente este Real Madrid frente ao Liverpool, e acho que posso parar aí. Acho que é um Liverpool, como falaste, muito melhor, e um Real Madrid que já não tem Ronaldo, por exemplo. E também, diga-se de passagem, um Liverpool que já não tem Karius na baliza. E portanto, isso pode fazer a diferença, e eu acho que vai ser uma final muito mais renhida do que esta de 2017-2018. E estando assim a chegar ao fim, Blanco, o teu facto para hoje. Bem, trago-vos o facto de que esta é a terceira final entre Real Madrid e Liverpool na história da Liga dos Campeões e passa a ser a final que mais vezes aconteceu, portanto a mais repetida. Em 1981 deu Liverpool, em 2018 deu Real Madrid, em 2022 vamos ver, vai ser o desempate. E a derrota em 1981 contra o Liverpool foi a última final de Champions que o Real Madrid, a que o Real Madrid chegou e perdeu. Portanto, desde aí foram 7 finais, 7 taças no bucho. Portanto, isto aqui pode querer dizer muita coisa, pode não querer dizer nada, só vamos descobrir lá para o final do mês. Rocha, o teu momento cultural. Bem, vou trazer aqui um vídeo de um canal de YouTube que já trouxe aqui várias vezes, que é o The Coach's Voice. Já trouxe para, por exemplo, falar do Unai Emery, do Villarreal, ou do Mourinho. E desta vez foi o último vídeo que eles puseram, que é com Pep Lijnders, que é um dos adjuntos de Jürgen Klopp no Liverpool, um treinador adjunto que foi coordenador da formação do Porto, por exemplo. Até quando o Luís Dias chegou a Liverpool, este treinador era o único que sabia falar português, e já que o Luís Dias não sabe falar inglês, era a única forma deles comunicarem. E acredito que seja difícil levar o Klopp a estes canais, e portanto foram buscar um dos seus adjuntos. E ele foi lá falar sobre a segunda mão das meias finais frente ao Barcelona, que o Liverpool venceu por 4-0, também naquele jogo mítico. Lá está, o Blanco falou dos golos do Origi. Este foi um desses jogos, com aquele canto também do Trent. E tal como os outros, este é um vídeo em que ele analisa todos os aspectos do jogo, desde a dimensão que era o jogo, porque tinham vindo de uma derrota por 3-0 na primeira volta, também a tensão que os jogadores sentiam por jogar em casa, principalmente, e depois os aspectos do jogo tático em si, jogar em posse, sair de pressão, contra-ataque, tudo isso. É um canal que sempre que traz treinadores tem o aspecto mais tático do jogo em si, e portanto vejam que é um vídeo bastante interessante. E bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Veremos o que é que esta final de Champions nos vai dar. Certamente vai ser um grande jogo. Já agora posso dizer, esta final já está marcada, acho eu. Liverpool-Real Madrid, peço desculpa. Rocha. Não traz isso os Vai apontamentos. ser às 8, dia 28 de maio. Portanto, ainda faltam cerca de 3 semanas. E por falar em dia 28 de maio, já agora também puxo aqui o fio à minha meada. Final da Taça Feminina, Sporting Famalicão. E era giro, obviamente não envolve assim dois grandes chamados assim, mas já agora ainda bem que se bateu o recorde de assistência num jogo de futebol feminino em Portugal no último fim de semana. Infelizmente não foi o Sporting campeão, mas do ponto de vista da promoção da modalidade acho muito bom. Da modalidade que é futebol mesmo, não é? Já agora, embora toda a gente saiba que não sou muito simpatizante do Benfica, dá aqui os parabéns ao Benfica e à minha mister Filipa Patão, que foi a minha treinadora durante 5 anos, e conquista aqui o bicampeonato pelo Benfica. Muito. Aprende sempre qualquer coisinha sobre ti em cada episódio. Olha, há três treinadores da equipa técnica do Benfica que foram meus treinadores. Portanto, eles olharam para ti e disseram: estou a ver isto, é exatamente isto que não é para fazer. Pronto.
Mas pronto, ou seja, é muito bom termos passado esse número. Gostaria que na final da taça fosse ainda mais, pá. Porque é uma final de taça, é dia de amor, acho que é sempre uma mística diferente. E não é o bilhete que custa 1 euro ou o que é? Exato, também, também. E já agora, para a final da Liga 3 a mesma coisa. E vai haver vários jogos de amor durante este mês de maio. Vai haver final da Liga 3, final do Campeonato de Portugal, final da Taça Masculina e final da Taça Feminina. Portanto, vários momentos para, digamos, promover o desporto. E acho que é importante neste momento dar um apoio ao futebol feminino. Portanto, dá perfeitamente para saírem do jogo. Acho que o jogo é meio do dia. Saírem do jogo e depois irem ver a Champions para casa, tranquilos. Exatamente. E É a pronto. recomendação também. É a minha recomendação. É isso. Vai, malta. Obrigado por terem assistido a mais um episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!